Gente, hoje eu vim contar pra vocês que finalmente nós escolhemos o nome do bebê. Gente, eu pensei que o neném não fosse ter nome. Sério, foi muito difícil me contar com vocês como que nós escolhemos, porque foi muito difícil. É assim, eu descobri que estava grávida de um menino muito tarde. Eu tava com 6 meses e pouco. Não é muito tarde, mas assim, 6 meses e pouco. E aí eu já tinha um nome escolhido caso fosse menina, mas menino eu não tinha nenhum, porque eu sempre pensei, se for menino eu já tive menino, se for menino eu já tive menina, é fácil de escolher, então eu nunca nem pensei na ideia. E aí a gente descobriu que era menino, e aí eu comecei a pensar, e não vinha nome na minha cabeça de jeito nenhum. E aí eu pedi ajuda pro meu marido vinha com os nomes muito sem noção. Tipo, de desenho animado, sabe? É, eu tô lembrando porque um dos nomes que ele queria colocar é o nome da vaca do vizinho. E ele fica toda hora gritando. Não, né? Será que é vaca? Deve ser boi, né? Aí ele fica toda hora, Aquiles. Aí eu fico lembrando que é um dos nomes do vizinho lá. Aí eu tô falando rápido, né? Eu sei que eu tô falando muito rápido, mas eu vou tentar contar mais devagar. Aí eu tava desesperada, eu não conseguia pensar em nome. E aí eu falava pro meu marido, faz uma lista. Aí ele vinha com esses nomes sem noção. Falava pro meu filho, faz uma lista para mim. E aí meu filho ia lá e colocava 2 nomes na lista, mas aí eu falava, o que você acha desses nomes assim? Pode ser? Aí ele, mas eu não gosto muito. E aí ele não gostava de nenhum. E aí eu queria que todo mundo gostasse, sabe? E aí eu, meu Deus. E o pior é que os nomes, assim, quando a gente conseguiu fazer a lista, os nomes que tinha, nenhum eu conseguia imaginar o neném com esse nome. E aí no final, eu já estava com 30 semanas, mais ou menos, finalzinho de 7 meses. Aí eu pensei, meu Deus, meu Deus, o que eu faço? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista de tipo de nome, e aí eu mandei, tipo, para minha família, os mais próximos, claro. Pai, mãe, irmãos, essas coisas. E aí, até a minha tia. E aí eu pedi para eles votar o nome que eles gostavam mais. E aí todo mundo votou entre Bernardo e Anthony. Antônio, será? Eu acho que é Anthony. Aí não ia saber nem falar o nome da criança. Aí eu fiquei, gente, eu não consigo imaginar. O Bernardo eu gostei, sabe? Mas também tinha um fator, porque o neném vai ter o sobrenome do meu pai. O sobrenome do meu pai é um sobrenome que não combina com nada. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque o Bernardo não combinava com o sobrenome do meu pai. E o Anthony não tinha, assim, eu não imaginava, sabe? E também todas as crianças da cidade estão nascendo fazendo esse nome. Então, para mim, já era um empecilho. E aí eu, meu Deus, eu não gostava. Eu sei que todo mundo falava, além desses dois, chegavam e falava outros nomes. E eu não gostava de nenhum. E quando eu gostava, meu marido não gostava. E aí eu fiquei, meu Deus, me ajuda a escolher o nome, porque eu não consigo, eu não consigo escolher sozinha. E aí eu rezei e pedi para Deus, Deus, coloca um nome na minha vida, porque não tem como, eu não consigo tomar essa decisão. E aí eu fui unir, né? Aí no outro dia, passou, eu não sei nem se foi no outro dia ou se passou mais dias, meu filho, aí eu falei pro meu filho, manda de novo os nomes que você quer, né? Aí ele mandou Henry e Isaac. Aí eu, gente, Henry e Isaac. Aí eu, Henry, não sei, para mim falta alguma coisa. Aí, talvez o Rick, não sei, falta alguma coisa, sabe? E aí eu fiquei, gente, que nome que eu vou colocar? Aí passa algum tempo, acho que até no mesmo dia, meu pai manda uma mensagem e eu sou uma comédia. Ele me manda uma mensagem, aí ele fala assim: Ah, Isaac é legal. Aí tá. E aí ele mandou mais dois. E aí eu só fiquei com o Isaac na cabeça, porque o Alan também tinha falado. Aí, de repente, ele manda: é Isaac, esse é o nome.
Que aí, quando ele escreveu Isaac, esse é o nome, na minha interpretação, ele já tinha escolhido. Então, se meu pai escolheu, eu não vou me intrometer. É esse. Aí, mas mesmo assim, eu falei, não, mas espera aí que eu tenho que ver o que isso significa, porque vai que é um significado ruim, vai saber quem que era esse tal de Isaac. Aí eu fui lá ver quem que era o Isaac, e aí tudo bem. E aí, na minha interpretação de texto, depois eu conto essa parte. Aí tá, eu fui lá ver na Bíblia. Aí lá na Bíblia tava falando que que o Isaac era filho de dois velhos que não podia ter filho. Aí eu, então é esse, dois velhos que não pode ter filho, é o nosso bebê. É claro que também tinha uma parte lá que falava assim que ele ia ser usado para sacrifício, mas ele não foi no final, então tá bom, pelo menos isso. Tá, aí eu vi isso, aí eu acho que é isso, Deus deve ter me mandado esse nome para isso. Aí tá, e eu crente que meu pai tinha escolhido o nome. E aí, um dia tava eu, meu marido, minha cunhada, e chegou minha mãe e meu pai. Aí, e meu pai. Aí meu pai chegou e falou assim: eu já pensei em mais dois nomes. Aí eu olhei para ele e falei: Ué, pai, mas você já escolheu. Aí ele me olhou, não, eu não escolhi. Eu escolhi eu sim. Aí eu peguei e falei assim, tá aqui. Aí eu fui ler a mensagem para ele. E aí ele também tem a interpretação igual a minha. Aí ele, eu escolhi mesmo. Aí meu marido chegou meu celular e falou assim, não, ele não escolheu. Ele só estava falando como que se escreve Isaac, porque na primeira mensagem ele tinha escrito errado. Aí ele falou assim, Isaac, esse é o nome. Que ele quis dizer que era daquela forma que escrevia. E aí eu, meu Deus, não era esse nome, não era, não tem como ser. Aí eu fiquei, não é o nome, mas também não dava para trocar mais. Aí foi assim que a gente escolheu. Eu escolhi por causa de um erro de interpretação. E meu pai escolheu sem ele nem saber que ele tinha escolhido. E realmente ele tem a interpretação. Gente, minha mãe e meu pai, eu sou uma mistura muito grande dos dois. Porque é que também os dois se parecem muito. Os dois são tão parecidos que às vezes parece que é irmão. E aí eles são igual a mim. Eles não têm nenhuma interpretação. E aí eu também não tenho. E aí, na hora que a gente lê a mensagem, ele depois, quando ele leu o que ele escreveu, ele interpretou da mesma forma que eu, como se ele tivesse escolhido. Mas, na verdade, não, é porque a gente não interpreta nada. E não é nem por falta de pontuação, é porque a gente não interpreta mesmo. É assim, então é esse o nome do bebê é Isaac.